Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos nós. Estamos aqui privilegiados mais uma vez, cumprindo um nobre ministério, segundo o chamado do nosso Deus. Eu sou pastor Vanderlei Soares Pereira e você está na ITMO, Instituto Teológico Missão Ômega. A você, querido aluno, é um prazer estar contigo nesta aula de hoje para tratarmos de um assunto tão importante que envolve a nossa vida em família, nossa vida no trabalho, nossa vida ministerial, com a igreja, com o chamado que Deus nos deu. E é bom ter você aqui. Então, bem-vindo a todos vocês, que você faça um bom proveito desta aula. Evidentemente que nós sabemos que não vamos diluir nem uma pequena porcentagem de tudo aquilo que se pode aprender. Afinal de contas, o conhecimento, ele é ad eterno, né? A gente está sempre aprendendo. A gente nunca vai dizer que já sabemos, que já aprendemos tudo, em nenhuma área, sobre nenhum tema, em absoluto. Sem dúvida alguma, nós sempre vamos estar aprendendo coisas novas em diferentes áreas da vida. No dia que nós dissermos que já sabemos tudo, na verdade, nós deixamos de aprender, deixamos de crescer. Então descobrimos que, na verdade, não sabemos absolutamente nada. Portanto, aqui estamos nós para uma introdução, que eu considero o tempo à disposição para nós tratarmos deste assunto, apenas uma introdução diante da vastidão do tema e de quanto é longo o caminho do aprendizado. Mas é um privilégio, é um prazer, Deus está nos concedendo este momento em que, mesmo distante, mas usando o poder da tecnologia, nós nos unirmos, estarmos juntos num único propósito, que é discutir os temas bíblicos. E como parte desta equipe da ITMO, eu me sinto realmente privilegiado. Então, fica comigo. Nós temos esta aula com 2 etapas, viu? De praticamente 45, 50 minutos cada uma. E você pega caneta, pega papel, pega o que você puder, faça anotações, a sua apostila de administração eclesiástica, ok? Pega a sua apostila, acompanhe na sua apostila. É claro que o que eu vou estar ministrando aqui não é, digamos, detalhadamente, palavra por palavra, mas é o assunto da apostila, ok? Algumas coisas menos, outras mais, mas é o assunto que você tem aí na apostila do curso, e você, em casa, no seu tempo bem administrado, vai poder fazer um bom uso deste material que está em tuas mãos. E agora, mais um, que é este vídeo que está sendo gravado com o maior carinho, e eu espero realmente que seja uma bênção, tá? Então vamos ao nosso primeiro slide. Você vai acompanhar aí na tela do seu computador, né, do seu aparelho, e seguir a nossa aula paulatinamente, tá bem? Então vamos lá. Nosso primeiro slide, eu coloquei aqui uma introdução, onde nós falamos sobre a administração. A administração, ela não é propriamente eclesiástica. A administração é um termo muito geral, né? Então, como eu disse no início, de certo modo, você administra a sua casa, você administra a sua empresa, você administra o seu tempo, você administra as suas emoções, que é um dos grandes desafios, né? Você administra os seus pensamentos, que está dentro do contexto das emoções, você administra o seu ministério, e existem ferramentas para que esta administração possa ocorrer de maneira inteligente, né? Então, existe uma série de ferramentas no campo espiritual, ferramentas técnicas, e com certeza, eu vou te apresentar alguns livros depois, talvez no início da segunda etapa
desta aula, alguns materiais onde você vai estar tendo a oportunidade de expandir o seu pensamento, a sua mente com relação a diferentes áreas da administração através destes materiais. Evidentemente que nós estamos aqui e a nossa proposta é administração eclesiástica. E nós já sabemos de antemão que não vamos aqui, como eu disse antes, diluir o tema, né? Exaurir o tema, porque é muito vasto, mas nós queremos aqui, neste primeiro passo, dar uma incentivada, né? Instigar você, como aluno, a prosseguir na busca do conhecimento dentro desta área da administração eclesiástica, que é tão importante para você, sobretudo, que está estudando na ITMO, tá bom? Então, o termo administração, ele vem do latim administratione, ou administratione, depende de como você pronuncia, enfim, é uma palavra latina, que significa direção, gerência, ou seja, é o ato de administrar ou gerenciar. O quê? Gerenciar negócios, gerenciar pessoas e gerenciar recursos, com o objetivo de alcançar metas bem definidas. Foi com Peter Drucker que os princípios foram retrabalhados e são conhecidos como planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, administração tem a ver com a área técnica, e quando você trabalha a administração dentro da área do direito, por exemplo, você precisa aprender técnicas que envolvem o direito. Você, em áreas, por exemplo, hospitalares, né? Você vai administrar um hospital. Você precisa ter noção de técnicas que envolvem a área da saúde, não é? Então aí você está abrangindo, na verdade, uma área específica da administração. Agora, a administração no campo geral é algo que está lá no início da vida do ser humano, na minha singela opinião. Nem todo mundo tem facilidade para administrar. A maioria das pessoas, esta maioria, ela é mais administrada, ela está sempre sendo orientada, sendo dirigida e tem dificuldade de dirigir algumas áreas dos seus negócios. Então, neste caso, o que esta pessoa faz? Ela convida alguém com experiência técnica na área para administrar a sua empresa, para administrar os seus negócios. Mas, de certa forma, eu repito, todos nós estamos sempre administrando alguma coisa na vida. No mínimo, dentro dos limites, né, do alcance, administrar nossa própria vida. Porque se alguém não administra a própria vida, aí sim, complicou, né? Então, veja bem, o ato de administrar é gerenciar negócios, empresa, coisas, gerenciar pessoas, que não é a mesma coisa, né? Pessoas não são coisas. Pessoas são pessoas que pensam, que questionam, que têm emoções. E aí entra o grande desafio do líder cristão, do líder espiritual. E os recursos? É tudo aquilo que faz parte do bojo da administração que lhe dá condições de colocar em desenvolvimento a administração, né? Os recursos financeiros, recursos humanos, que são pessoas, né? Os recursos técnicos, né, de conhecimento, cursos, são recursos adquiridos para uma boa administração. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos colocando em tuas mãos recursos para que você desenvolva a sua administração, onde quer que você estiver. Neste caso, nós visamos, sobretudo, a área cristã, a igreja. Estamos falando para líderes cristãos, para estudantes de teologia. Então, esta é uma área bem específica. Portanto, Peter Drucker, ele disse que os princípios foram, na opinião dele, os princípios foram retrabalhados. O que ele entende por gerenciar, por administrar? É planejar. Planejar é você se preparar de antemão para o futuro, para o depois. Seja este positivo ou negativo. Planejamento
é importante. Você não começa uma casa sem planejar. Jesus, ele ensinou isso de uma maneira muito bela nas Escrituras. Ele disse, olha, ninguém que começa uma casa não começa sem analisar quanto tem em mãos, em moeda, em dinheiro, para terminar. Porque dentro da cultura na qual Jesus estava inserido, começar uma construção e não terminar, como geralmente o brasileiro faz, né, bem devagarinho, pelo menos no passado era muito assim, hoje está mudando muita coisa, né? Mas Jesus disse, olha, ninguém começa para deixar no meio do caminho, começa para terminar. Então o que ele faz? Ele primeiro tem planejamento, primeiro ele observa quais são os recursos que ele tem, se tem dinheiro suficiente para o material, se tem dinheiro suficiente para pagar os trabalhadores, os construtores, se tem dinheiro para pagar as taxas, não é? Exigidas pelo governo, e aí, opa, eu tenho condições. Então o que ele vai fazer? Vai começar a construção e terminar, porque deixar pelo meio do caminho significa não ter tido um bom planejamento, ou planejamento nenhum, e aí é vergonhoso. Quem sai para a guerra, para lutar uma guerra, lutar uma batalha, sem antes analisar o tamanho do seu exército, quantos homens tem, que tipo de armamento tem, nenhum louco faria isto, e nem faz, não é? Porque se faz, é louco, não planejou, e aí já entra numa batalha derrotado. Portanto, a administração é você planejar, esse planejamento te leva a organizar-se, e organizar aquilo que está ao seu redor, os recursos, e só depois você vai então dirigir, liderar, e no final você controla. O que é controlar aqui? Controlar aqui não é no sentido de manter o controle das pessoas, porque isso é muito comum, né? E cada dia que passa o homem quer ter mais controle sobre o outro, e muitas vezes até mesmo dentro das nossas igrejas. A gente tem que se livrar desta ideia, porque Deus não nos colocou para controlar ninguém. Ele nos colocou para discipular, para orientar, para liderar, para corrigir à luz da sua palavra, mas controle absoluto é Deus que tem. Portanto, controlar aqui é no sentido de acompanhar, né? É de você estar caminhando junto com a equipe para ver o que está acontecendo, receber os feedbacks, não é? E, enfim, é não deixar para lá, porque responsabilidade é intransferível. Você delega cargo, você delega trabalho, você delega serviço, mas responsabilidade você não delega. Você como líder, você é o que junto com a equipe planeja, organiza, dirige e acompanha. Se não for assim, vai dar errado, não vai funcionar. Então, grava isso na sua mente, viu? Muito importante. Vamos ao próximo slide da nossa aula. Ciência da administração. Veja bem, a necessidade de organizar os estabelecimentos nascidos com a Revolução Industrial, ocorrido na Inglaterra em meados do século XIX, levou profissionais de outras áreas mais antigas, a exemplo da engenharia, a buscar soluções específicas para problemas que não existiam antes. Assim, a aplicação de métodos de ciências diversas para administrar estes empreendimentos deu origem aos rudimentos da ciência da administração. Então, como surgiu a ciência da administração? Eu vou para a faculdade, o que você vai fazer? Vai estudar o quê? Eu vou fazer administração. Você vai aprender as técnicas da administração, não é? À luz da ciência. Como é que foi formada esta ideia, este estudo? Através de uma necessidade. Então, com o desenvolvimento e com a Revolução Industrial na Inglaterra, e que isso foi espalhando para o mundo inteiro, e o século XIX ele foi um século ímpar dentro deste contexto. E depois, quando a gente fala, por exemplo, de missiologia, a gente percebe que há um nexo, e uma conexão muito forte entre a expansão das missões mundiais com esta revolução industrial. E o que tem a ver tudo isto com a obra de missões? É muito interessante, é muito bacana a gente estudar isso. E no próximo momento, quando nós estudarmos missiologia, aqui na ITMO, você vai poder ouvir a gente falar sobre isto, Eu tenho ministrado essa aula, mas se outro também for ministrar, com certeza ele vai estar falando sobre
este tema tão importante que envolve a Revolução Industrial e o crescimento, desenvolvimento e expansão da obra missionária do século XIX, que é considerado o grande século das missões. Okay? Então, lá nos meados do século XIX, houve a Revolução Industrial e aí surgiram os problemas. Quando surgem os problemas, o que a gente faz? Busca soluções. E foi na busca dessas soluções que nasceu, então, a ciência da administração conforme conhecemos hoje. Isso significa que nós nunca vamos ter tudo claramente diante de nós, que nós nunca sabemos tudo, absolutamente. Então, o que acontece? No processo da administração de um órgão, de uma igreja, de um ministério, de uma empresa, de um negócio, os problemas vão surgindo. Os problemas vão surgindo, nós vamos nos assentando e discutindo os problemas, buscando soluções. E aí, nós vamos nos reorganizar, nós vamos ver quais são as pessoas que fazem parte da solução, que são os recursos humanos, que é a coisa mais importante. Nós vamos também observar o que nós vamos precisar de finanças, não é? Quanto temos ou não temos suficiente. Então, como vamos arrecadar? Onde é a fonte? Qual é a fonte das finanças? E assim, a gente vai caminhando, né? Os problemas vão surgindo e a gente vai buscando as soluções. E aí a administração, no seu processo, vai sendo enriquecida. Isto é extraordinário. Então, não vamos tratar isto assim com, digamos, com desdém, não. Vamos olhar esta área administrativa com muito carinho, com muito zelo, porque disto depende o sucesso do nosso trabalho também, né? Também, não é a única, mas é também. Ao nosso próximo slide, gerenciamento específico. A gerência corporativa requer conhecimento, aplicação de diversos modelos e técnicas administrativas, ao passo que a gerência pessoal pode ser feita por pessoas sem qualificações adicionais. Como exemplo de dependência da ciência da administração. Para funcionar de forma empresarial, estão as instituições de direito público ou instituições de direito privado criadas respectivamente para finalidades sociais ou fins lucrativos. De certa forma, nós já tratamos deste assunto aqui, porque nós falamos sobre a gerência corporativa, que requer conhecimento e aplicação de diversos modelos técnicos, que aí exige conhecimento, e tem também a gerência pessoal, né? Tem gente que nunca fez uma faculdade de administração, não conhece, à luz da ciência da administração, as técnicas para desenvolver a sua administração. Porém, dentro do seu campo, dentro do seu conhecimento, dentro da questão da gerência pessoal, ele é espetacular. Então, é para gravar, é para analisar e para entender que nem todo mundo que faz uma faculdade de administração será, por obrigatoriedade, um excelente administrador. Ele pode ter conhecimentos técnicos e não ser um excelente administrador. Enquanto, em contrapartida, podemos ter alguém que nunca foi numa faculdade, não tem muito conhecimento técnico de administração, né, dentro da ciência da administração, mas, na prática, ele é um excelente administrador. Imagina se este agora juntasse, né, a prática, as experiências pessoais com o conhecimento técnico. Aí seria extraordinário, o que é muito bom e o que é de suma importância. Ok? Vamos ao nosso próximo slide. Autenticidade de liderança. Quando se fala de administração, quem está à frente de qualquer negócio está liderando. Está liderando negócios, está liderando pessoas, está liderando... Está sempre liderando. Portanto, agora nós começamos a entrar já no campo da liderança bíblica, eclesiástica. E aqui é importante você também, se puder, enquanto você estiver ouvindo esta palestra, participando dessa palestra, esteja com a sua Bíblia aberta para estudar e ler os textos que nós aqui iremos citar, tá bom? Por exemplo, focos do líder, pessoas, peça indispensável, Moisés, Davi, Salomão,
Jesus. E aí eu coloquei alguns textos bíblicos, Êxodo 25 e 9, primeiro livro das Crônicas 21 e 22, segundo livro das Crônicas, capítulo 3, versículo 1, Atos, capítulo 1, versículo 8, Lucas, capítulo 14, versículo 28. Vamos perceber aqui o seguinte: trabalhar com e através de pessoas se organizando de antemão para atingir um objetivo. Em Atos capítulo 6 nós temos um texto muito importante que trata da escolha dos diáconos. E diaconia significa prestar um serviço, significa administrar. É o ministro, aquele que lidera, aquele que ministra, aquele que presta um serviço. E dentro deste contexto da diaconia, nós temos vários termos gregos para diferentes sentidos do serviço prestado. Portanto, Atos capítulo 6 e versículo 1 fala sobre a escolha dos diáconos, e ali nós temos um texto que é therapon. Therapon é aquele cujo serviço é de liberdade e dignidade. Permita-me, por gentileza, encontrar um texto aqui. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Acessar, né? Vou acessar. Enquanto isso, você acessa a sua também, tá? Acessa a sua Bíblia. Vamos... Lucas capítulo 14, Êxodo 25, versículo 9. Vamos lá. Acesse a sua Bíblia comigo aí, tá bom? Êxodo, capítulo de número 25 e versículo de número 9. Olha o que diz o texto. Segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Aqui está o modelo, a planta, o projeto de Deus, tanto para a construção do tabernáculo, como para a construção do templo. Isso tudo está muito ligado na história de Israel. Então veja bem, passando assim pelo Velho Testamento, pelo Pentateuco, nós encontramos Davi, que tinha um desejo enorme de construir a casa de Deus. Mas o Senhor não permitiu, dizendo que ele tinha muito sangue nas suas mãos, mas que o filho dele, Salomão, construiria a casa do Senhor, o templo em Jerusalém, na terra de Judá. Ok. Agora, Davi faz a sua parte, deixa tudo organizado, tudo preparado, a planta, chama o filho, chega o dia dele ser recolhido pelo Senhor, é sepultado com seus pais, e Salomão agora é o empreendedor para a construção do templo da casa do Senhor. E como que ele deveria fazer isso? De acordo com a planta, de acordo com o modelo, de acordo com aquilo que Deus tinha estabelecido através do seu pai Davi. Então, o que Salomão agora faz? Deus fala com Davi, Davi conversa com seu filho, né? O terceiro rei de Israel, ok? O rei depois de Davi. Primeiro Saul, Davi e agora Salomão. Salomão, agora ele está colocando em prática. Ele é o empreendedor. E Salomão não fez só. Aí você percebe que ele busca os recursos, ele envolve o povo, ele envolve a nação, ele é um político muito inteligente, faz parceria com reis de fora das terras de Israel, ele traz o que era necessário de recursos para complementar aquilo que faltava. Ele pede ofertas, o povo traz ouro, o povo traz prata, o povo traz bronze, o povo traz tudo aquilo que era necessário para que o projeto de Deus anunciado
segundo o seu modelo, fosse realizado. Então tudo exigiu planejamento, organização e pessoas. Então veja bem que a coisa mais linda que eu vejo é que Deus, Ele não faz tudo. Deus queria tirar o povo de Israel do Egito, Ele não faz tudo só, Ele nos quer envolvidos. Ele tira o povo do Egito, mas Ele poderia ter mandado uma catástrofe, poderia ter, sem depender de ninguém, porque Deus não depende, né? Ele chama e Ele usa, mas Ele não depende de ninguém para que a sua obra, para que a sua vontade seja feita, né? Ele nos chama para o ministério, e nós somos privilegiados por isso, mas não que Deus não tivesse condições de fazer sem nós. É um privilégio, é um presente de Deus participar da sua obra. Então Ele chama Moisés. Moisés vai para o Egito, como instrumento de Deus, tira o povo de Israel do Egito. Então Deus está sempre usando pessoas. Davi recebe a revelação de Deus, mas ele não termina a obra. É o seu filho que está dentro do projeto para dar continuidade à visão de Deus. Então nós vemos aí um trabalho sendo passado ao outro. E nós vamos observando como que Deus vai trabalhando através das pessoas e nos ensinando que nós somos interdependentes e que precisamos uns dos outros. Então, trabalhar com pessoas e através de pessoas. Deus nos deu o exemplo e nós devemos entender que ninguém é suficientemente capaz para realizar a obra do Senhor só. Ninguém. Nós somos interdependentes. E aí entra a questão da administração dos recursos humanos, das finanças e de tudo mais que se faz necessário para cumprirmos a vontade do Senhor, né, dentro do seu ministério. Quando eu volto lá no capítulo 6 de Atos, e que eu falo da palavra, do termo grego therapon, que significa aquele cujo serviço é de liberdade e dignidade. Então você foi chamado por Deus para administrar a sua obra, mas Deus te obrigou? Deus colocou um cabresto em você? Não, Ele te chamou. Você tem a liberdade de dizer sim ao chamado ou não. Já que você aceitou, faça com esmero, faça com zelo, faça com amor, faça com liberdade. Porque é assim que Deus quer que façamos a obra dEle, com liberdade e dignidade. Somos servos de orelhas furadas. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos ao nosso próximo slide, porque o nosso tempo aqui ele é muito curto, tá? Então, peço perdão pelo tempo, que não é suficiente, mas você pode aprimorar como um bom aluno este estudo a partir dessa base que nós estamos deixando aqui. Como o obreiro deve administrar a igreja do Senhor? Primeiro, a igreja é propriedade de Deus. Mateus 16 e 18. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. De acordo com Efésios 4 e 11, a igreja não nos pertence. Ela é a noiva do Cordeiro, adornada e ataviada para o encontro e para o casamento, sendo apresentada sem mancha, nem ruga, nem coisa alguma ao Senhor. Devemos cuidar da igreja, reconhecendo que ela não é nossa, não com arrogância, não com vaidade, não como se ela fosse nossa propriedade, mas reconhecendo que ela é propriedade exclusiva do Senhor. A forma correta de administrar a igreja, de acordo com Zacarias 4 e 6, mansamente. Ser manso é fruto do Espírito. Tem gente que acha que vai dirigir a igreja com braveza. Aqui quem manda sou eu, faz o que eu mando e não faça o que eu faço, é do jeito que eu quero, se não quiser a porta da casa está aberta, né? A porta da frente é a serventia da casa. Não é assim que trata a igreja do Senhor, não é assim que administra as coisas de Deus. Nós não estamos tratando com negócios dos homens, nós não estamos tratando com coisas, nós estamos liderando recursos humanos, estamos liderando pessoas. Pessoas aqui, sobretudo, são propriedades do Senhor. A igreja é dele. Então vamos cuidar da igreja conforme a Bíblia nos ensina, mansamente. De acordo com Atos 20, 19, Filipenses 2 e 5, humildemente. A humildade, ela cabe em todo lugar, sobretudo quando se trata de administrar as coisas de Deus. E aqui eu digo as coisas no sentido geral,
mas especifico aqui, quando se trata de liderar a igreja, as pessoas que o Senhor salvou. Outra forma de liderar e de administrar a igreja do Senhor está em 1 Tessalonicenses 2:7. Docilmente, como a ama. Sabia que Deus é comparado a uma mulher, a uma mãe? Sim. Ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Então, nesse aspecto, Deus é considerado, ele é comparado a uma ama, a uma mulher que amamenta, que jamais esquece o filho. Porque ainda que ela se esquece, ou ainda que ela se esquecesse, afinal de contas, uma mulher quando está amamentando, né, os seios estão cheios, a gente que é casado sabe disso, né, se ela não tirar o leite, se o bebê não mamar, vai empedrar, né, vai doer, vai ser doloroso. Então, ela sabe que ela precisa amamentar, não apenas pelo fato dela ter filho, mas porque ela vai sentir no seu corpo a reação de uma mãe que tem um bebê, porque o próprio corpo dela vai reagir dessa maneira. Agora, ainda que ela se esqueça, que é quase impossível uma mãe que amamenta esquecer que tem que amamentar. Mas ainda que isso acontecesse, Deus não se esquece daqueles que Ele ama. Então, docilmente, mansamente, humildemente, é assim que administra as coisas do Senhor. Vamos ao próximo slide. Agora tem o grande desafio. O desafio de administrar a si mesmo. É difícil administrar os outros? É um desafio, é complicado. Mas administrar a si mesmo, aí é que entra a questão. O obreiro e a cultura. Aí nós falamos de choque cultural, necessidade de mudança, informação e sua influência. O obreiro e a política. Política e ministério. E qual deve ser a nossa postura com relação a isto? Então veja aqui, o obreiro e a cultura. Para você administrar de maneira inteligente, você precisa entender a cultura na qual você está inserido, o povo que você lidera está inserido. Eu já fui missionário na Europa, no leste europeu, num país do leste, Albânia. A Albânia hoje mudou muito. A Albânia, eu estive lá em 2017, pela última vez, né? A minha última viagem foi em 2017. Mas eu fui missionário na Albânia com a minha família durante 10 anos. E quando você chega num país de uma outra cultura totalmente adversa à sua, você precisa aprender tudo do zero. Como as pessoas pensam, como elas agem de acordo com a forma que elas pensam, qual é a cosmovisão deste povo, como ela vê o mundo. E aí envolve negócio, envolve família, envolve hábitos, não é? Aquilo que para nós aqui é um sinal, por exemplo, obsceno, lá é normal, porque tem um outro significado e não o mesmo que nós temos, né? Aquilo que para nós aqui é normal de se fazer, lá já não é. Por exemplo, quando você chega num determinado local e tem algumas pessoas reunidas, você vai cumprimentar as pessoas e pegar nas mãos. Você nunca cumprimenta o mais novo para o mais velho. Você começa do mais velho para o mais novo. São hábitos culturais que a gente vai aprendendo para realizar uma boa administração, sobretudo no que tange a obra de Deus, para conquistar as pessoas, o respeito, né? Quando você vai no velório, né, você não diz eu sinto muito, você diz que você viva. E no início para mim isso era um absurdo. Eu falei, poxa vida, é como se soasse na minha cultura que já que o outro morreu, preocupa com você. Mas na verdade não é isto. Na mentalidade deles, a ideia é que você tenha saúde, né? Que você tenha muita vida, que você supere este momento, né? E vença os obstáculos. Mas isso não significa na cultura deles que você está desmerecendo aquele que partiu para a eternidade. Enfim, coisas pequenas, mas que são importantes. E quando você chega, você tem um choque cultural. Ah, lá na minha cidade, no meu país, eu faço diferente. Ah, lá na minha igreja, no Brasil, não é assim. Ah, mas não é mesmo e nem vai ser. Por quê? Porque você administra dentro de uma cultura local. E num Brasil do tamanho do nosso, com tamanho de um continente, né? Nós temos culturas diferentes dentro do nosso Brasil. Então, quando você muda de estado,
de regiões. Por exemplo, você sai do sul ou sudeste e vai para o norte. Você vai encarar uma outra cultura, né? Uma outra cultura. E aí o que você precisa? Você precisa se adaptar à forma de pensar, à forma de vida, aos hábitos daquele local, para você entender quais são os meios que serão usados para uma boa administração, para uma boa liderança. Ok? Então, neste caso, há uma necessidade de mudança. E você começa a mudar onde? As pessoas? Não, você começa a mudar você mesmo. Você começa a mudar a sua própria maneira de pensar. Se você não se permitir passar por essa mudança, então você vai ter problema para trazer mudança para as outras pessoas. Então, é administrar a si mesmo, a sua maneira de pensar, os seus hábitos, as suas atitudes. E isto é um processo. É um processo, não é fácil, né? E por que isso é importante? Romanos capítulo 12, versículo 3, está lá, né? E você pode começar lá do capítulo 12, versículo 1, versículo 2, versículo 3. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, transformar-se. Muitas vezes nós nos preocupamos em levar transformação para as outras pessoas, antes de nós mesmos vivermos a transformação necessária. Então, transformação de quê? A transformação começa na mente, transformação de mentalidade, mudança de mentalidade. É você tornar-se uma outra pessoa através de um novo pensamento. Este termo transformar-se aqui é o mesmo termo grego usado lá no monte onde Jesus se transfigurou. Então, é transfigurar-se, é o mesmo termo no grego. Então, quando diz transformai-vos pela renovação da vossa mente, está dizendo, torne-se uma outra pessoa através da mudança de pensamento. Por quê? Você vai administrar coisas, você vai administrar pessoas, a partir do momento, da forma em que você entende. E você vai entender certo ou errado, a partir do momento do seu conhecimento e da sua capacidade de mudar ou não. Você pode ser um péssimo líder, porque não se permitiu se transformar, mudar a maneira de pensar, a maneira de ver as coisas. A sua cosmovisão continua a mesma. Aí você quer aplicar as mesmas técnicas, os mesmos hábitos, as mesmas formas de um lugar, e você quer levar para outro. Você quer usar os mesmos modelos de administração de um setor para outro setor. Não funciona. E se funcionar, é porque tem muita coisa em comum, tá bom? E se não funcionar, não funcionou por quê? Porque não houve uma reavaliação dos métodos, das técnicas e muito mais, talvez, da cultura, da maneira de pensar, daquele grupo, daquele povo, né, daquela região. Isso é muito importante. E às vezes o pastor, o líder, o empresário, ele vai para um lugar e leva o mesmo modelo e vai ter prejuízo. Um exemplo, a Coca-Cola. Você toma Coca-Cola no mundo inteiro, e cada lugar que você vai, a Coca-Cola, ela tem um gosto diferente. Por exemplo, no Brasil, talvez muitos não sabem, mas há uma mistura de canela na Coca-Cola, porque foi a maneira de agradar o gosto brasileiro. Se você vai na Albânia, ela é muito doce. Estou falando da minha experiência do passado, tá, gente? Hoje eu não sei se mudou alguma coisa, né? Mas é muito doce, é quase um xarope. E os albaneses amavam, por quê? Porque era o paladar deles, aquilo ali que eles gostavam, né? Para mim era horrível a Coca-Cola na Albânia. Aí quando a gente saía, por exemplo, para a Itália, que a gente ia tomar uma Coca-Cola na Itália, era outra coisa, né? Para meu gosto, era muito melhor. Então, o que a Coca-Cola, né, a empresa faz? Ela faz um trabalho de pesquisa, de análise. Ela vai para os lugares, estuda o povo daquele lugar e produz um material que vai ser rendável, que vai vender, que vai cair no gosto do povo. Olha só, a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Por isso que muitas vezes a gente erra quando a gente quer levar o evangelho e não observa estas questões. Quer levar o ensino, quer levar a nossa liderança espiritual para algum lugar, mas a gente não percebe isto, né? A gente não observa essas coisas. Então temos que ser prudentes e também inteligentes, né? Para termos sucesso no nosso trabalho, ok? Terminando aqui este slide, o obreiro e a política. Política e ministério, qual deve ser a nossa postura? Olha, vamos administrar política e ministério. É possível? É.
Agora, existe uma linha muito tênue entre ministério e política. Viu? Nós precisamos estar envolvidos com a política? Sim. Martin Luther King, ele diz o seguinte, que o sucesso dos maus é por causa do silêncio dos bons. Então, nós temos que ter uma visão inteligente de política e administrar isso com muita sabedoria e orientação divina. Ou nós não podemos ignorantemente dizer, nós não queremos saber de política. Não, querendo ou não, nós estamos envolvidos, estamos inseridos, nós votamos, nós escolhemos os homens que vão governar o nosso município, né, o nosso estado, a nossa nação. Isso está em nosso poder através do voto. Então nós precisamos ter conhecimento da política. E sobre o que a Bíblia diz a respeito disto. E qual deve ser a nossa postura. Então, aqui nós temos pano para manga, nós temos muito, né, teríamos muito o que dizer a respeito. Então, como nos posicionarmos? E aí, eu deixo para você refletir, para você pensar, qual deve ser a postura do verdadeiro líder cristão em relação à política? Como ele deve administrar isto? Faça uma pesquisa, olhe o que diz a palavra de Deus e, acima de tudo, o que tem a ver o nosso ministério pessoal, o nosso chamado, com relação aos nossos compromissos cíveis, né, as nossas responsabilidades cíveis com a nossa nação, com o nosso povo, e como podemos estar bem com Deus e cumprindo o nosso dever como cidadão, onde quer que estivermos. Pense nisto e busque mais informações e conhecimento a respeito, sobretudo através da palavra de Deus. Ok? Próximo slide. Mordomo da sua casa. Aí nós temos a esposa do obreiro, o obreiro como esposo, o obreiro como pai e criando os filhos sob disciplina. Como o esposo administra o seu casamento? Bom seria se a gente tivesse um seminário só para isso, né? Mas em outras ocasiões podemos ter. Como ele é como obreiro em casa, né? A esposa do obreiro, qual é a postura dela? Qual é o envolvimento dela na obra? Qual é o lugar dela como esposa do obreiro, do pastor, do líder cristão? Importante. E o obreiro como esposo, afetivamente, moralmente e socialmente, ele administra bem a sua casa? Ele consegue administrar o tempo entre responsabilidade ministerial eclesiástica, administração eclesiástica e administração do lar? Ou ele gasta todo o seu tempo, toda a sua vida na administração eclesiástica e esquece que tudo começa em casa? Ele é afetivo com a família? Ele brinca com os filhos? Ele sai com os filhos? Ele tem tempo para a família? É para analisar, gente. É uma pena, né? A gente não pode parar aqui. Eu coloquei muitos slides, a gente não pode parar para discutir detalhadamente, mas pensa nisto, pega isso aí, desenvolva uma matéria, desenvolva um raciocínio, entendeu? Como é o obreiro em casa como esposo em relação à mulher? O obreiro como pai, ele repreende os seus filhos? Ele tem tempo para eles? Ele é companheiro? Tem que ser pai e amigo. É possível? É claro que é, né? Eu sou pai de 2 filhos, rapazes já, um de 24, outro de 28. Eu sou amigo deles, a gente conversa, a gente brinca, a gente bate papo. Mas eu corrijo, eu aconselho e não deixo de ter autoridade como pai por causa disto. Independentemente da idade deles, da liberdade que eles têm comigo, que eu quero que seja assim, mas eles têm, graças a Deus, um profundo respeito por mim como pai, né? E respeito a minha autoridade como pai, como servo de Deus, e eu louvo a Deus porque para mim é uma bênção. E neste caso, o pai tem o dever de criar os filhos sob disciplina, mostrando a eles quais são os direitos deles, porque eles também têm direitos, e quais são os deveres. Então, direitos e deveres. Quem passa isso para os filhos? O pai. Então aqui está. A administração eclesiástica não começa no templo, não começa com os crentes, família dos outros. A administração eclesiástica começa dentro da nossa própria casa. Ok? Muito bem. Eu coloquei aí no próximo slide, né, uma figura muito bonitinha. O obreiro e o seu testemunho ante a sociedade. Integridade nos negócios, cortesia no comportamento,
amor altruísta e perdão às ofensas. Provérbios 25, versos 21 e 22. Integridade nos negócios. Para você administrar as coisas de Deus, você precisa administrar a sua vida pessoal, seus negócios com dignidade, né? O líder, o administrador das coisas de Deus, que compra e não paga, ele está andando pelo caminho da ruína, vai ser destruído, ele não é íntegro, ele não é verdadeiro. Cortesia no comportamento, ser cortês significa ser educado com as pessoas, viu? Infelizmente, muitas pessoas entendem essa cortesia, né, como fraqueza. É uma pena, mas é importante que o líder cristão, que o administrador seja cortês, educado, que saiba medir as suas palavras, tudo a seu tempo. Isso é tremendo. Amor altruísta, perdão às ofensas, é você fazer tudo isto sem esperar nada em troca. É o exemplo de quem está apto para administrar as coisas do Pai. Obra social da igreja, com drogados, prostitutas, mendigos, idosos, orfanatos, homossexuais, educação e tantas outras áreas. Tudo isso faz parte da administração eclesiástica. Qual é o departamento que cuida dessa área, que visa alcançar os drogados, as prostitutas, os mendigos, os idosos, né, e aos orfanatos, evangelizar os homossexuais, né, as faculdades, que hoje é um campo de evangelização com uma extrema necessidade, né, porque ali se tornou um ninho do maligno, onde ele planta as suas ideologias maléficas para destruir a nossa sociedade, e é onde a igreja tem que chegar. E nós temos aí a nossa juventude, temos aí instrumentos na igreja que estão lá, e a igreja, através deste braço, pode alcançar as universidades e levar transformação. E aí cabe uma visão de administração longa, de expansão, né? Pelo líder, pelo obreiro, pelo pastor, pelo administrador das coisas de Deus. É? Muito bem, próximo slide. Estamos quase terminando a primeira parte da nossa aula. Obras seguem a fé verdadeira. Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao versículo 26. Quando é que a fé não é fé? Tiago 2, 14 a 17. Quando é que a fé não é fé? Quando ela não tem obras. É a fé sem alma. É a fé sem alma. Ela é apenas um pedaço de coisa. Não é como se você visse, olhasse assim, fosse um corpo sem alma. Um corpo sem alma está morto. Então, como que nós interpretamos a fé que não é fé? É a fé que não tem alma. É a fé que não tem obras, como o corpo que não tem almas, né? Eu falo aqui metaforicamente de fé sem alma, tá, gente? Acho que vocês entenderam, ok? Então, confissão inútil. Vamos ver Tiago capítulo 2, versículo 14? Vamos lá? Abra sua Bíblia aí comigo. Tiago, eu estou acessando, viu? Você pode acessar, pode abrir, né? Hoje temos a tecnologia a nosso favor. Capítulo 2, verso de número 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? As obras não salvam. Mas a fé sem obras, ela é a expressão prática de uma vida não salva. Eu sou salvo. Mas por que eu sou salvo? Porque eu tenho fé. Mas como que eu tenho fé, mas não demonstro na prática essa fé? Isso significa que quando eu encontro com Cristo, quando Ele me alcança pelo seu amor e pela sua misericórdia, Ele me transforma de tal maneira que eu passo a viver uma nova vida. Mas eu agora não vivo essa nova vida. Se eu não vivo essa nova vida, então a minha confissão, ela é inútil. Mas o que tem a ver a obra com a administração eclesiástica? Mas tudo que existe em torno de administração eclesiástica, que envolve pessoas, envolve reino, envolve todas essas áreas que nós citamos aqui, não é? De
todas as áreas que precisam ser alcançadas pelo poder do Evangelho, e nós somos os detentores, né, deste Evangelho, não nós, a Assembleia de Deus, por favor, eu sou assembleiano, mas eu digo nós como igreja do Senhor na terra, como o organismo do Senhor, que ainda está nesta terra, né, o corpo de Cristo na terra. Nós somos os detentores desta missão, desta responsabilidade, deste compromisso. Então, para nós cumprirmos esta missão, nós precisamos de ter a prática da fé, né? A prática, a fé tem que estar viva dentro de nós, ok? Uma objeção respondida está do verso 18 ao verso 19 do mesmo capítulo de Tiago, que nós acabamos de ler, que nós estamos nele, não é? Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem. Então não basta crer apenas no sentido de que, oh, Deus existe, eu amo o Senhor, Ele é maravilhoso. Não. A vida prática de fé vai muito além disto. Ela tem que ser vivida. E aí nós passamos pela transformação, pela transfiguração, nos tornamos uma nova pessoa com um novo pensamento, e este novo pensamento nos leva a novas atitudes. E essas novas atitudes vai delinear o que nós faremos no que tange a nossa responsabilidade com a administração da nossa vida cristã, do nosso ministério e das coisas do Senhor. Então, aqui nós temos, no capítulo 2, versos 18 a 19, reivindicando fé bem com as obras, não fé sem obras. Falamos aqui da fé dos demônios, que é o ato de crer, mas estremece, não obedece, não pratica, são desobedientes, falidos e condenados para sempre. E a fé do conhecimento de Deus, né? Esta fé que te leva a administrar a sua vida, os seus negócios, as coisas de Deus, o seu ministério, o seu chamado, enfim, que engloba tudo isto que nós estamos discutindo aqui, exatamente a fé do conhecimento de Deus. Não é conhecer a Deus no sentido de que Deus existe e eu sei que Ele existe, não. É de fundamentar toda a sua vida, toda a sua fé, todo o seu propósito de vida em Cristo Jesus. Não numa denominação, não num elemento humano, não numa ideia, mas em Cristo Jesus, o Senhor da igreja, o cabeça da igreja, a pedra angular, o fundamento da igreja, o dono absoluto da igreja. Quando nós deixarmos de nos envolvermos na administração das coisas de Deus e do seu povo, do seu reino, com uma visão de que nós estamos trabalhando em parceria com Deus para um propósito puramente humano, nós estamos fora do verdadeiro propósito. Mas quando nós entendermos que a nossa vida está intrinsecamente ligada a Deus, e que nós e Cristo somos um só, e que nós somos meros instrumentos, e que o que acontece aqui, dentro do contexto da sua obra e dos seus negócios divinos, espirituais, tem a ver com os seus propósitos, e que é Ele que faz tudo através de nós, então nós entenderemos para sempre de que nós não temos uma relação de patrão e empregado, nós temos uma relação de unidade plena. E tudo aquilo que nós somos, pensamos e fazemos dentro do contexto da administração dos negócios do reino tem a ver com a nossa comunhão, com o nosso envolvimento em Deus, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Nós vamos fazer uma pausa. Saia daí, vai lá, toma um café, toma uma água, dê uma esticada, né, nos ossos, e daqui a pouquinho nós estamos de volta para a última etapa da nossa aula, Administração Eclesiástica. Deus te abençoe.